Glória a Deus. Obrigado. Boa tarde a todos. Deus abençoe cada um de vocês. Quero dar, antes de mais nada, um informativo de utilidade pública, né? O Joel está bem. Podia ter trazido uma fotinho do Joel, né? Colocar aqui no telão para mostrar. O Joelzinho é uma gracinha. Ele é o menino mais bonito de todos, mais bonito que todos aqueles meninos que estão lá atrás. Mas obrigado a todos pelas orações, pelas palavras, pelas bênçãos, pelos presentes, pelas visitas, por tudo que vocês nos apoiaram e têm nos apoiado desde que a Thaís ficou gestante, né? Tempo que ela teve que ficar de repouso. Quando chega perto do parto, né, ela ficou bastante preocupada com várias coisas, ansiosa. Mas eu creio que Deus agiu na oração de todos vocês. Os caras estão legal hoje, né? O próximo aqui eu vou dar tchauzinho. E o importante é que correu tudo bem no parto, na recuperação. A Thais ainda está se recuperando. O Joelzinho é ótimo, o nenenzinho perfeito. Mama, dorme, faz cocô e a gente limpa, ele mama, dorme de novo e tá bom. Já estamos dormindo bem à noite. A Thais está se recuperando bem. Logo, logo estamos a família toda aqui. Graças a Deus. É uma bênção, viu? Né? Os filhos são uma bênção do Senhor. Obrigado, porque eu fico feliz também porque é o primeiro fruto do ministério, vamos dizer assim, né? O primeiro membro da igreja que realmente fica grávido e tem um filho aqui. Então, nesses 4 anos, passaram várias criancinhas pequenas, mas ninguém fruto de um membro da igreja. Isso eu acho que é algo muito importante e valioso para o reino, né? No reino de Deus. Porque o reino de Deus se expande através da conversão de adultos, mas também através do discipulado de pequenos que nascem no meio. Lembram lá no deserto, né? Quem que foi o povo que entrou na terra prometida? Foram os filhos dos que saíram do Egito. Não foram caçar novas pessoas nos países vizinhos, mas foram os próprios filhos. Isso faz parte do reino de Deus. Eu fico muito feliz de ser o pai do primogênito da Igreja Batista Capital, vamos dizer assim. Tá bom? É muito legal, logo logo vocês vão conhecê-lo e vão se alegrar com ele. É muito legal quando uma igreja tem um monte de criancinha pequenininha correndo atrás do pastor, né? Né? Pastorado vai ser o alvo das criancinhas. Bom, mas é isso aí, deixa de lado. Vamos continuar a pregação de hoje. Irmãos, abra sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, 26. Abriram? Estão aí? Vamos juntos. Jesus estava ensinando várias parábolas e diz, ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a época da colheita. O que esse texto diz? Esse texto fala a respeito de maturidade. Jesus, no capítulo 4 de Marcos, começa o capítulo falando sobre a parábola muita gente chama das sementes, mas essa é a parábola da semente, né? A parábola dos terrenos, onde um homem sai lançando terrenos. Lembra? Uma parábola bem conhecida. E um cai perto do pedregulho, não nasce, outro cai no espinheiro e tal, e o último cai em boa terra, que cresce e dá muito fruto. E ele continua ensinando outras coisas e chega neste ponto aqui. O que ele está dizendo? Jesus está, como muitas vezes fez, ele está usando uma parábola, uma historinha do cotidiano, algo que era conhecido pelos os seus ouvintes, e ele usa uma dessas parábolas a respeito de um assunto conhecido para ilustrar uma verdade espiritual do reino de Deus. Nessa parábola ele quer falar sobre maturidade. Jesus veio para a terra para morrer por nós pecadores, e tem um provérbio conhecido que diz que Jesus aceita como você está. Verdade? Sim? Isso é verdade. Porque Jesus vem, e ele mesmo disse: eu vim para os doentes, não para os que têm saúde, né? Assim como um doente vai para o médico,
Ele é o médico dos médicos. Ele veio para salvar os pecadores. Ele aceita todo mundo do jeito que é. Isso não é um problema. Quando nós vemos testemunhos, né, na cadeia, de muita gente que se converte na cadeia. Pô, mas isso é um absurdo. Como o cara matou, roubou, estuprou e agora aceitou Cristo, está tudo bem? Porque ele aceita todo mundo. Não importa a sua doença, não importa o quanto está afundado na lama do pecado. Mas há uma verdade que muita gente tem negligenciado. Jesus não quer que todo mundo fique do mesmo jeito. Jesus quer que as pessoas amadureçam. Sim ou não? E nós temos falado disso já há muito tempo, mas vamos falar mais uma vez. Jesus então sempre enfatizou em seu ministério que as pessoas deviam ser transformadas. Que as pessoas deveriam ser diferentes do que elas eram inicialmente quando a conheceram. E muitos dos testemunhos de pessoas que se aproximaram de Jesus foram tremendamente impactados e transformados. E isso não é uma opção, mas sim uma regra no reino de Deus. Por isso Jesus diz: o reino de Deus é como um homem que lança uma semente. E o que essa semente faz? A semente primeiro germina na terra. É um mistério, né? Esse é um dos mistérios que a ciência pode até tentar explicar, mas continua sendo um mistério. Alguém pega uma bolinha que estava dentro de uma frutinha, de uma plantinha, joga em cima da terra, debaixo da terra, e aquele negocinho fica lá, é molhado pelo orvalho, por uma pessoa, e de repente sai uma minhoquinha dentro daquela semente dura, e o bichinho começa a pular da terra. Não é um mistério isso? Não é uma coisa maravilhosa? É maravilhoso. E isso quer ilustrar o que em primeiro lugar? Que essa é a palavra de Deus. Naquela primeira parábola do início do capítulo 4 de Marcos, Jesus fala a respeito de um homem que lança sementes. E depois ele explica para os seus discípulos: olha, a semente é a palavra de Deus, que entra no coração de cada um e germina, e cresce, e nasce. Olha lá, a palavra de Deus caiu numa boa terra. Alguns dizem que essa parábola, a parábola da semente, é a continuação da parábola dos terrenos. Porque lá ele falou, né, da semente que caiu à beira do caminho, veio o inimigo e roubou a semente. Caiu no meio das pedras, começou a nascer, mas o sol secou a sementinha, não deu certo. Aí a outra caiu numa terrinha boa lá, começou a crescer, mas veio o espinheiro, cobriu e ela ficou infrutífera. E o quarto e último terreno é a terra boa, a terra fértil, a terra adubada. Aquele ambiente propício para quê? Para a palavra de Deus cair e crescer. Todo aquele que se denomina crente, nós imaginamos que seja uma terra fértil. Ou seja, que o coração do crente é uma terra fértil. Que um dia recebeu a palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus, ouviu o evangelho de Jesus Cristo. E naquele coração, terra boa, começou a crescer. E nessa parábola diz: o homem não sabe como, porque ele dorme, acorda, mas o negócio está acontecendo lá, naturalmente. Não é isso que está dizendo a parábola? Naturalmente, essa semente cresce. Não precisa fazer nada. Ela vai crescer. Está dentro do gene dela, está dentro do DNA dela, que quando ela encontra a terrinha molhada, ela vai brotar. Essa é a palavra de Deus nos nossos corações. Naquele que tem um coração de terra fértil, a palavra de Deus entrou, caiu aí no seu coração, e ela vai germinar e vai crescer. Glória a Deus por isso. Esse é um milagre. Essa é a parte que não depende da gente. Entende isso? Gosto muito quando o pastor Aldo fala que quando lemos a palavra, ela é viva, porque o autor da palavra está vivo. Então essa palavra que entrou no seu coração, ela é viva. É como uma sementinha, ela vai nascer sozinha, ela vai crescer, ela vai brotar sozinha no seu coração. É o que nós podemos chamar da conversão da pessoa. Muitos acham que a conversão é uma obra humana. Não, a conversão não é uma obra humana, porque o homem preso no seu pecado está morto, e morto não tem vontade. A conversão é uma obra divina, é uma obra do milagre da palavra de Deus que cai numa terra e que brota.
Então todos nós, um dia estávamos mortos nos nossos pecados. E uma sementinha caiu no nosso coração. E ela por si só brotou. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas algo caiu no meu coração e mudou a minha vida. E começou a mudar a minha vida. E isso é maravilhoso. Quando nós pensamos nisso, nós pensamos na natureza, pensamos em crescimento, em maturidade. O que é maturidade? Maturidade é o processo de amadurecimento, ou seja, de transformar algo imaturo, fraco, pequeno, novo demais, em algo formado, completo, pronto. Essa é a ideia de maturidade. E é isso que Jesus estava trabalhando ali. Quando você planta uma árvore, dá uma florzinha. Já viram a florzinha do morango? Já plantaram morango em casa? Parece uma florzinha branquinha. Você fala, cadê o morango? De onde vai vir o morango? De repente o miolinho começa a crescer, as pétalas caem. Parece um morango. É maravilhoso. Mas tudo começou na florzinha. Mas houve um processo de amadurecimento. Isso acontece com os animais. Lá em casa nós temos uma maternidade aberta, né? Lá em casa temos o Joel, mas temos outros 4 gatinhos. O amarelinho, a menina, o bigode e o sem bigode, né? São os 4 gatinhos que nasceram lá em casa. E é muito bonitinho porque eles nasceram pequenininho, de olhinho fechado, e ficava lá mamando. E agora eles já estão maiorzinhos, com 20 e poucos dias, já estão andando, estão saindo da caixinha, já estão brincando entre eles. Quando a gente entra lá no quartinho onde eles estão, eles já vêm pra gente, miando, miando, miando. Põe uma comidinha lá, eles já querem cheirar, já querem lamber. Eles estão num processo de maturação, de amadurecimento. Daqui a pouco, daqui uns meses, viraram os gatões. Vão pular por tudo quanto é telhado aqui de Engenheiro Coelho, procurando as suas gatinhas, gato adulto. E aí pronto, estão formados. Vão ter novos filhos. Isso acontece, isso é normal, isso é da natureza. Deus fez isso. Joel nasceu com quase 3,5 kg. Saiu da maternidade com 3,200. 2 dias depois, chegamos na quinta, na sexta-feira, fomos levá-lo ao PSF1 para pesar. E o que eu esperava? Que ele tivesse crescido, que ele tivesse engordado. E engordou. Aí depois na segunda-feira levamos ao pediatra. E a minha expectativa, se eu tenho um filho saudável, ele vai ter engordado, ele vai ter crescido. Cresceu meio centímetro, engordou mais 160 gramas. Está amadurecendo, está crescendo. Depois de 12 dias, as primeiras roupinhas já estão começando a ficar justinhas. Sinal de que ele está amadurecendo. E essa é uma grande alegria para mim como pai. Por quê? Porque é o processo da natureza, o processo natural de crescimento e amadurecimento de todas as coisas. É assim com a igreja de Cristo? Fala assim que você acerta. Sim, isso. É assim. Você começa com 2 famílias, e daqui a pouco tem 3, daqui a pouco tem 4, daqui a pouco tem 15 pessoas, daqui a pouco tem 30 pessoas, e daqui a pouco vamos chegar na 100, né, Fernandinho? Vamos chegar na 100. Por quê? Porque tudo que é saudável cresce. Diga isso. Tudo que é saudável cresce. Se não crescer, está doente. Se você plantar uma muda de árvore e ela não crescer, ela está doente. Se você tiver um bichinho e ele não crescer, ele está doente. Se você tiver uma criança que não cresce, não engorda, está doente. Crescimento é saúde. A igreja de Jesus deve crescer. Isso faz parte de um ambiente saudável. Jesus fez isso. Deus fez isso na criação de todas as coisas. E o que Jesus está falando aqui? Que esse é o processo da semente. Aquela semente que caiu no nosso coração, primeiro ela germina, mas depois ela cresce. Veja aí comigo no versículo 28. A terra por si só produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e por último o grão cheio. Olha lá, eu pus aqui uma foto. Nando, volta aí o negócio, por favor. Passa para frente então, por favor. Espera aí, apertem a apresentação. Vamos lá. Aí, olha lá. Ó que chique. Quem gosta dessa daí? Aí. Já pensou?
fazer o culto aqui com milho cozido aqui. Uma delícia, né? Então primeiro sobe o talo. O que é o talo? O caulezinho da planta, né? Que vai crescendo, as folhinhas vão aparecendo. Tá maduro já? Não, esse é o processo, faz parte do processo. Depois começa a formar espiga. Mas já viram espiga toda ressequida? Vale nada. Tem que formar espiga, mas o grão tem que estar cheio. Olha o grãozinho gordinho aqui, ó. Ê, beleza. Só pôr na panela, né? E passar uma manteiguinha, né? E mandar ver. Por quê? Porque é saudável. Quem não quer um milho desse bonito? Quem não quer um trigo bonito, cheio, com a espiguinha cheia, toda grossinha? Quem não quer um feijão com a vagem gordinha, né? Com feijão gordinho? Isso é saúde. O que isso representa? Maturação. A maturidade daquele que está crescendo. Jesus está usando algo bem simples para nos mostrar que todos nós, eu e você, devemos amadurecer. Devemos sair daquele estágio inicial e chegar aqui. Porque quando chega aqui, o dono da colheita passa a foice e colhe. Colhe o quê? Bom fruto. Fruto gostoso. Fruto saudável. Hoje a pregação, a palavra é simples, mas não tem nada a ver com o ministério do cotovelo, tá bom? Não é para saber se o seu irmão está amadurecido ou não, mas para saber se você ainda é uma plantinha, só está no talo, só está na espiga, ou se você já está recheado de grão cheio na sua vida. Vamos falar um pouco sobre o amadurecimento do crente. Porque muitas vezes, irmãos, a gente vive as nossas vidas de forma imatura. Muitas vezes os crentes são imaturos. E ouçam bem, maturidade não tem a ver com o tempo. Tem a ver com o cumprimento de um processo. Ou seja, todo crente que quer ser um crente maduro deve passar por alguns processos de amadurecimento. Não importa quanto tempo ele está na igreja. Entende isso? Não importa quantos cursos, não importa quantos ministérios ele serve. Mas importa se ele já está com grão cheio. Se ele já passou pelos processos necessários para isso. Nós vamos ler alguns textos para a gente entender um pouco como é esse processo de amadurecimento. E para você avaliar na sua vida, se você tem se permitido passar por esse processo de amadurecimento. Amém? Primeira coisa que nós precisamos entender: amadurecimento é uma vontade de Deus. Você acredita nisso? Você acredita mesmo nisso? Sabe por quê? Eu não sou um crente muito velho, mas esse é um tema que me chama muita atenção desde a minha conversão. E nesses 12 anos, 11 anos de conversão que eu tenho, eu já vi muita gente que não se importa com isso. De verdade. As pessoas dão de ombros para essas coisas. Elas acham que o simples fato dela ter aceitado Jesus na vida e vir de vez em quando no culto, tá bom. Isso é suficiente. Mas toda vez que leio a palavra de Deus, me incomoda o fato de Deus me cobrar o meu amadurecimento. Não sei você, mas me incomoda. Deus me cobra o meu amadurecimento, o meu crescimento. A gente pode chamar de santificação. Hoje eu quero usar a palavra amadurecimento. Tá bom? Vamos então entender que, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, vai lá para a primeira carta aos Coríntios. Na verdade, se você fizer uma leitura bem franca de 1 aos Coríntios, você vai entender e vai perceber que o principal objetivo de Paulo ao escrever esta carta para a igreja de Corinto era porque essa era uma igreja imatura. Entende isso? Igreja imatura. Era uma igreja cheia, com bastante gente, mas com bastante talinho. Sabe quando você pega uma jardineira e joga as sementinhas, e depois de uns dias fica um monte daquelas cabecinhas assim para fora? Mas cheio. Já viram essa imagem? Né? Quem já jardinou em casa, né, Dona Maria? Dona Maria conhece mais do que eu. Né? A gente vai lá ver aquele monte de coisinha saindo da terra, mas um monte. Essa era a igreja de Corinto. Uma igreja imatura, cheia de bebezinho na fé. Como que a gente sabe disso? Porque eles tinham divisões, porque eles tinham brigas, porque eles iam
para a justiça por causa dos problemas dele. Em vez de resolver as coisas entre irmãos, eles levavam os casos para a delegacia para resolver. Porque eles tinham imoralidades sexuais absurdas no meio da igreja. Porque eles tinham muitas dúvidas a respeito da ceia do Senhor, sobre casamento, sobre várias questões que já não fazem parte do conhecimento da pessoa madura, entende? As pessoas maduras na fé já passaram por aquelas questões, mas a igreja de Corinto ainda estava lutando com aquelas questões iniciais da fé. E Paulo então escreve essa carta para repreender e para ensinar os imaturos a crescerem na fé. E são várias passagens. Numa delas, no capítulo 2, se eu não me engano, a gente não vai ler do capítulo 2, capítulo 3, final do capítulo 2, fala sobre a diferenciação do crente espiritual, do crente carnal, daquele que ainda não se converteu, mostrando que há uma graduação na evolução do crente. Não que exista crente melhor ou pior, mas existe o crente imaturo e existe o crente maduro. Mas olha que interessante, no capítulo 11, quando Paulo está falando sobre o amor, porque o capítulo sobre o amor, não, capítulo 11 ainda não, capítulo 13 que ele vai falar sobre o amor, e é no capítulo 13 que a gente vai ler, 13 e 11, ele fala do amor porque o amor é algo que um crente maduro deve colocar em ação. E veja no versículo 11, 1 Coríntios 13, 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Entende? Ele está cutucando o povo. Ei, vocês querem ser crentes maduros? Amem-se uns aos outros. Porque quando vocês eram meninos, vocês brincavam lá de videogame, de pipa. Agora vocês cresceram. Agora vocês têm que agir como crentes maduros. Veja no versículo 14, 20. Mais uma vez ele vai falar: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Ou seja, se afaste do mal. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. O que ele está exigindo dos coríntios? Amadurecimento. Sejam maduros. Ei, cresçam. Olha a idade de vocês. Olha quanto tempo de igreja vocês já têm. E vocês ainda estão agindo como criancinhas? O amadurecimento do crente é a vontade de Deus. É uma necessidade de todo crente e é a vontade de Deus para nós. Bom, mas como são esses processos? Existem outros tantos textos a respeito disso, mas vamos pensar em alguns processos de como Deus trabalha para agir no nosso amadurecimento e como nós devemos nos expor a esses processos para amadurecer. Porque muitas vezes Deus quer trabalhar na nossa vida para a gente amadurecer e a gente foge do plano de Deus. Mas a partir do momento em que eu entendo então que a vontade de Deus é que nós amadureçamos, eu preciso me expor a esses processos para que eu me esforce para ser amadurecido e para que Deus haja no meu amadurecimento. Quais são esses processos? Vá lá em 1 Pedro. 1 Pedro, lá no finzinho da Bíblia, não tanto no fim, aqui. 1 Pedro 2:2. Primeira Pedro 2:2. Amém? Chegaram aí? Olha lá, vai falar de criança de novo. Acho que eu fui induzido a ler textos sobre crianças hoje. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Perguntaram lá, e o Joel chora muito? Não, ele é bonzinho, dorme o tempo todo, tranquilo. E só chora mesmo quando está passando do horário e a gente ainda não pegou ele. E aí o bichinho liga a sirene lá e... Noé, filho, qual é o personagem bíblico que você mais gosta? Noé. E ele
grita pra valer. Essas noites aí eu fui trocar no quarto das meninas, acordei as duas meninas lá com a sirenezinha. Por quê? Porque ele estava desejando leite. Porque ele precisa do leite para crescer e para amadurecer. Não come mais nada, só leite. Só leite. Mama, 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 mama. E o bichinho está engordando, só com leite. Sabe qual que é o leite do crente? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Você deseja a palavra de Deus? Como Joel deseja o leite? Eu sei que a resposta da maioria é não. Eu sei que todos passam pelo não. Mas quantas vezes na sua vida você desejou a palavra de Deus? Você quis ler 15, 20 capítulos por dia? Quantas vezes você pensou assim, puxa, eu preciso aprender mais de Deus. Eu quero pegar o livro de Hebreus e ler de uma vez. Quantas vezes você já leu a Bíblia num ano? Ou pelo menos tentou, falar, não, esse ano eu vou tentar. Eu vou ler 2 capítulos por dia. O ano passado eu lia 1 capítulo por dia, agora eu vou ler 2 capítulos. Eu vou ler 3 capítulos por dia. Vou fazer um propósito, eu vou pegar o aplicativo aqui e abrir um plano de leitura bíblico aqui, vou seguir esse negócio, vou me esforçar para isso. Quantas vezes você foi no banheiro e levou o celular ou a Bíblia para ler? Porque você sabe que isso é importante para a sua vida. Quantas vezes você deitou na cama e pensou assim, puxa, eu preciso crescer espiritualmente e eu não li a Bíblia hoje. E aí você levanta, pega a Bíblia, acende a luz e lê. O cara quer ser um crente maduro, mas ele não conhece a Bíblia. Não sabe nada da Bíblia. Todo versículo que o pastor abre para ler é uma novidade para ele. Irmão, o leite você tem que tomar na sua casa todo dia, não aqui. Num outro texto, Paulo fala sobre isso. Não nessas palavras, mas é como ele, acho que se não me engano é em 2 Coríntios, né? Que ele fala, eu queria dar uma feijoada para vocês, mas vocês ainda estão na papinha de neném. Então vamos devagarinho, vamos lá, vou fazer papinha de neném de novo para vocês, né? Neném quando tem 1 ano come papinha, mas depois o dentinho começa a crescer, vai comendo, aí chega, né, na idade do Wes assim, aí enfrenta um tiranossauro rex na churrasqueira lá, né? Vai comendo mais, vai crescendo em comilança, né? Mas nós precisamos do leite. Todos nós precisamos do leite. Precisamos ter desejo pelo crescimento espiritual através do alimento puro, preparado por Deus para o meu crescimento. Se você lê a Bíblia e não entende, é outra coisa. Deseje mais conhecimento. Deseje conversar com alguém que te ajude. Deseje crescer. Deseje se alimentar. Esse é o primeiro processo. Segundo processo, vá lá em Efésios 4:14. Falando da palavra de Deus. Legal o que o Fernandinho fez. Pô, de onde ele tirou, abre os olhos do meu coração? Pô, vou pesquisar. É isso aí. Tem que pesquisar mesmo. E vai achar. Então, quando a letra é boa, de louvor, fala alguma coisa, ela, pô, de onde vem esse negócio aqui? Outro dia a gente cantou uma música aqui, que fala que está vestido do arco-íris. E eu me incomodava com esse está vestido do arco-íris. E eu fui procurar. Está lá em Ezequiel, comecinho do livro de Ezequiel. Fala que teve uma imagem lá dos 4 seres viventes que estavam envoltos no arco-íris. Lá, se não me engano, é isso aí. Está lá, entendeu? Alguém estava lendo a Bíblia, foi ministrado e fez uma canção a partir de um texto bíblico. Pessoas que amam a palavra de Deus, que desejam a palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus. Efésios 4:14. Outro processo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Olha lá, falando de criança de novo. Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então a criancinha é a seguinte. Primeiro, ele está usando duas figuras aí. A criancinha no mar. Leva lá uma criancinha de 2, 3 anos, lá na marolinha. Bate a marolinha, né? Aí vai um cavalão lá de 100 quilos, a marolinha não faz nem coceguinha. Certo? Não é assim?
Mas o que ele está falando? A criancinha ela é muito suscetível a qualquer ventinho, qualquer balançadinha, ela cai. E a criancinha, ela é enganada por qualquer um. Eu não sei se ainda existe isso, mas é um cuidado que a gente tem que ensinar para as nossas crianças. Se um estranho chegar e te oferecer uma balinha, um pirulito, não aceite. Porque muitos desses que oferecem uma balinha querem abusar das crianças. Verdade ou não é? Que a gente escuta por aí. Então, pega uma balinha, vem cá com o tio, vem, vamos ali, E aí você sabe o que acontece ali. O que acontece? A criança imatura, ela é levada para lá e para cá. E como que é o crente imaturo? Levado para lá e para cá. Bate um vento de doutrina. Agora você tem que conhecer o mega templo lá de Salomão. Olha o vento da doutrina. E os caras, eu tenho que ir lá conhecer. Eu não quero conhecer aquilo, um monte de tijolo, uma bobagem tremenda, aquele negócio lá que inventaram. Crente maduro não cai nessa. Isso é bobagem. Mas o crente imaturo aceita tudo. Tudo que está no YouTube, na televisão, o cara aceita. Ele vai atrás. Tem que pegar o paninho aqui. Que o paninho... Não, que paninho, vai para lá. O que me cura é Jesus, não é o paninho. Peraí, eu já passei desse nível. Qual é o processo envolvido aqui? Liderança. Como que faz para o crente não cair nessas historinhas quando ele está envolvido numa igreja que tem uma boa liderança? Leia um pouquinho mais para cima. Olha lá, versículo 11. E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. E aí no 14, o propósito é que essas pessoas preparadas, esses santos preparados, não caiam em qualquer balela. Então qual é o processo de amadurecimento do crente? É ele estar submisso a uma liderança instituída por Deus. Captaram essa? Então o crente, em primeiro lugar, que deseja a palavra de Deus, que se alimenta e que está submetido a uma liderança instituída por Deus, esse tem chances de crescer e amadurecer. Na verdade, Deus dá a garantia de que esse vai crescer e amadurecer de maneira saudável. Então, muitas vezes, nós, pastores de uma igreja, estamos aqui, dirigindo um por aqui, um por ali. Por quê? Preparando os santos para a obra do ministério, para que eles sejam cada vez mais parecidos com Jesus e para que eles não caiam nos contos do vigário. Então, a liderança de uma igreja faz parte do processo de amadurecimento do crente. Você é diferente do que era antes? Qual foi o líder de igreja que mais influenciou a sua vida? Tem que ter um. Já ouviram a história do cara que se converteu há 6 meses, aí é um crente autônomo e o cara já quer pregar? Não existe isso. Por isso que Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 3 diz assim, que os bispos, os presbíteros, os pastores não podem ser neófitos, não podem ser novos na fé, porque ainda não passaram adequadamente por esse processo. Então você que é crente, quer amadurecer, se submeta à liderança da tua igreja. Porque essa liderança está preparando você para que daqui a um tempo você seja uma espiga cheia de grãos cheios. Posso ouvir um amém para isso? Amém. Usando a palavra, o jargão do Ricardo, né? Posso ouvir um amém para isso? Amém. Então vamos lá. Primeiro, deseje a palavra de Deus. Segundo, se submeta à liderança. Terceiro, 1 Coríntios. Vamos voltar a 1 Coríntios 14. Nós lemos o versículo 20... Porque lá no capítulo 14 está pondo ordem no culto. Então imagina o culto de pessoas imaturas. Acontecia um monte de bagunça, um monte de confusão. E agora Paulo está pondo ordem. Ordem no culto. Então ele põe um monte de criança. Ellen, quantos alunos você tem na sua sala? 17. Se não tivesse professor, como seria a aula deles? Uma bagunça. Ninguém ia aprender nada. Ia ser uma grande bagunça. E provavelmente sairiam alguns feridos, né, a cada dia. Por isso que tem a professora, para pôr ordem no ensino. A palavra de Deus nos dirige que nos nossos encontros deve haver ordem, para que ninguém saia ferido e para que nós sejamos edificados. Mas veja o versículo 26. É 26? É isso mesmo. Portanto, o que diremos então? Quando vocês se reúnem,
cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em línguas ou uma interpretação. Ponto. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Amém? Então, qual é o processo que me ajuda no amadurecimento? Estar envolvido numa igreja, contando com a ajuda dos meus irmãos para que eu amadureça. Quando alguém vem cantar e escolhe os louvores, eu estou pensando em glorificar a Deus e também em edificar a igreja. Quando o pastor decide pregar uma mensagem, ele está querendo louvar a Deus, mas edificar a igreja. Quando alguém decide trabalhar no ministério infantil, é porque ele quer engrandecer o nome de Deus, mas também edificar as crianças. Quando alguém quer ser um diácono na igreja, é porque ele quer adorar a Deus com o seu serviço, mas também quer edificar a vida dos irmãos. E quando nós unimos como igreja, um trabalha pelo outro para o amadurecimento do outro. Nós temos um exemplo, como Igreja Batista Capital. Vocês conhecem o Gustavo, né? Ele está lá em Mogi Guaçu. Certo? Nós já comentamos isso algumas vezes, já falamos para ele, inclusive. Eles se converteram de verdade, a semente caiu no coração deles e começou a germinar. Mas depois de algum tempo, eles ainda são imaturos. Sabe por quê? Porque eles não convivem com a igreja. Infelizmente, nós tentamos apoiá-los, não deu certo. Eles tentaram vir aqui, não deu certo. Eu não sei se eles estão indo numa igreja ou não, mas eles só vão crescer e amadurecer como crentes no dia que estiverem juntos numa igreja. Porque o meio ambiente do crente ajuda ele a crescer. A sementinha não pode cair na terra seca. A sementinha não pode ficar no sol torrando o dia inteiro. Pode? Não pode. Quando é pequenininha fica numa estufa, né? A estufa não tem cobertura, ameniza a luz do sol para não queimar a plantinha novinha. Assim que é. É assim com o Joel. Ou você acha que eu levei o Joel na piscina já? Não, coitado, não aguenta esse sol aí não. Tá lá em casa, só na cobertinha, de touquinha, de luvinha ainda, lá quietinho, né? Toma um solzinho das 7 horas da manhã e olhe lá, porque senão o bichinho morre. Amém? E esse é um dos processos. Precisamos de criar um ambiente favorável para o amadurecimento do crente. E por último, essa daí é uma beleza. São as situações. E eu acho que é aqui que muito crente escorrega. Aliás, os crentes escorregam em todos. Desde sempre, tá bom, irmão? Não é só você, não sou só eu, não. Tem gente que não liga para a Bíblia. Tem gente que não quer se submeter à liderança da igreja. Tem gente que não quer participar da igreja, não quer ser membro de igreja, não quer estar organizado debaixo de uma igreja. Vamos lá. Êxodo capítulo 15, versículo 22. Acharam aí Êxodo? Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho. O que aconteceu no Mar Vermelho? Eles chegaram lá, os egípcios estavam atrás dele e Deus abriu o mar. Eles passaram pelo mar. Miriam cantou, dançou, todo mundo pulou, fez aquela festa. E aí, versículo 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho, desde aquele milagre maravilhoso, até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão por que o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que beberemos? Bom, irmão, se eu estivesse lá e você estivesse lá, nós também reclamaríamos. Porque andar 3 dias sem parar, sem tomar água no deserto, deve ser um negócio dos piores que existem, certo? Amém? Mas olha como as situações acontecem. 3 dias antes, eles viram o mar se abrindo. Você já viu o mar se abrindo? Você esqueceria disso em 3 dias? Certamente que não.
Certamente que você não se esqueceria disso nunca mais na sua vida. Aliás, o casalzinho jovem ali vai ver algo maravilhoso. O nascimento de um neném. Se esquece o nascimento de um neném? Não, não se esquece. Coisas maravilhosas demais são inesquecíveis. E aquele povo todo tinha visto com seus próprios olhos a libertação de Deus de algo muito mais difícil do que não ter água. Eles estavam à beira do mar, com os inimigos em maior volume armados atrás deles. A morte era certa. E Deus fez algo muito mais difícil do que achar água no meio do deserto, que era abrir o mar. Ou seja, eles tinham passado por uma situação de crescimento, de amadurecimento. Mas 3 dias depois, chegam a um outro problema, a uma outra situação, a uma outra dificuldade. E o povo volta à estaca zero. Volta a agir como crianças. Volta a agir como incrédulos, como ímpios, como se nunca tivessem visto um milagre de Deus. Estão acompanhando? E agora essa situação, eles não permitem que a situação amadureça o coração deles. O que seria esperado desse povo? Caminhar 3 dias e dizer: Moisés, estamos com sede. Aquele Deus que é poderoso para abrir o mar, será que não é poderoso para me trazer um copo d'água? Não seria plausível e lógico isso? Amém? Isso seria uma pessoa que madura. Mas eles eram maduros? Não, não eram maduros. Apesar das circunstâncias. E não só isso, depois daqui eles vão para Elim, um oásis no deserto com 70 palmeiras e vários lagos. E passado de Elim, eles estão reclamando de novo, porque não tem comida, porque não tem água. Povo imaturo. O povo imaturo só reclama. Povo imaturo só reclama. Os coríntios só reclamavam. O povo de Êxodo era imaturo. E Deus fez o quê? Larga a mão dessa turma aí. Vamos criar uma nova geração. E vamos tentar amadurecer esta nova geração. Isso aqui é palha seca. Não presta para nada. Põe fogo nesse negócio aqui. E vamos esperar as novas sementes brotarem. Sabia que tem igreja que acontece isso? Que Deus às vezes não age porque é um monte de bando de gente imatura e a igreja acaba. A igreja seca. A igreja fecha as portas. Porque não tem mais nada, não tem vida ali. Não vai para frente. Acabou, chega. Mas nós precisamos aprender que Deus usa situações para amadurecer o seu povo. Para te amadurecer. Outro dia o pastor Ricardo disse assim: você se lembra de algum professor? Certamente vai se lembrar do professor mais bravo, que mais cobrava, né? É isso aí. Você que já cresceu espiritualmente em alguma situação? Talvez sim. Eu posso dizer por mim. O período em que eu mais cresci espiritualmente foi quando eu passei por uma situação desagradável. Eu já contei essa situação para vários irmãos. O meu carro foi roubado. Eu usava o meu carro para trabalhar, um carro quitado, sem seguro. E aí eu entrei no paciente, quando eu saí, cadê o carro? Eu tinha deixado o carro ali. E assim, eu não sou alguém sem memória, certo? Quem me conhece sabe disso, né? Eu sou alguém que tem boa memória. Então assim, eu não esqueceria o carro. Onde eu pus o carro? Meu Deus, eu esqueci onde eu pus o carro. Não, eu sabia onde estava o carro. Porque era alguém que eu ia 3 vezes por semana e sempre colocava o carro no mesmo lugar, inclusive. E o carro não estava lá. Meu chão desabou assim na hora. E eu pensei, puxa vida, perdi a minha locomoção. Eu não conseguiria cumprir meus horários. A minha esposa estava grávida da Clara. Eu frequentava uma igreja do outro lado da cidade, que eu precisava do carro para ir com a Estherzinha com 2 anos e com a minha esposa grávida. E eu perdi 20 e tantos mil reais. E aí, a partir daquele momento eu tive que tomar decisões. E não pense que na sua vida todas as decisões não são espirituais. Toda decisão que você toma numa situação, ela é em primeiro lugar espiritual. Porque tem a ver com a maneira com que você se relaciona com o seu Deus.
E a primeira reação que eu tive foi, em primeiro lugar, perdoar aqueles que tinham feito aquilo. E em segundo lugar, lembrei-me de Jó. O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que lá no fundo eu ainda estivesse remoendo, a minha boca, a minha alma, eu forcei a minha alma a expressar isso. E não só isso, na volta para casa, a pé, porque era um lugar todo contramão de ônibus para eu voltar, e eu andei uns 40 minutos para chegar em casa, eu fui cantando louvores a Deus, porque Deus é mais importante do que o meu carro. Naquela situação, não só naquele dia, mas no dia seguinte, 3 dias depois eu tinha que tomar mais uma decisão na minha vida, de acordo com a situação que eu estava passando. Eu iria atravessar a cidade para um compromisso em que eu era o líder e responsável por uma reunião de ônibus, de lotação, mesmo que aquilo terminasse 11 horas da noite e teria que voltar e chegar em casa 1 hora da manhã, sei lá quando, sei lá se voltaria. Qual seria a minha decisão? Eu vou cumprir isso para honrar Jesus? Ou eu vou dar uma desculpa e ligar e falar, roubaram meu carro, eu não vou mais. Peraí, se eu não vou mais amanhã, eu não vou mais nunca mais, certo? Porque eu não tinha dinheiro para comprar outro carro. E aí eu falei com a Thaís, ela falou, não, vamos de metrô. A gente pega o metrô aqui, pega o busão lá e vamos embora. E a volta, sei lá, seja o que Deus quiser. Vamos cumprir nossa parte. Sabe, a decisão na fé, espiritual, toda decisão é espiritual, irmão. Não importa se é o curso da faculdade, se é que comida você vai comprar no mercado. Toda decisão que você toma é espiritual. E essas situações fazem a gente amadurecer. Eu sei que passado alguns meses, e depois de ver várias vezes Deus agindo na minha situação, eu estava com o carro novamente, eu estava ministrando lá na igreja de costume, e a minha família estava íntegra, e eu estava mais sensível a Cristo, porque eu tinha dúvidas em relação ao meu futuro, em minha profissão, aonde eu ia morar, o que eu faria do meu ministério, eu tinha dúvidas, eu orava, e a partir daqueles meses seguintes, eu me tornei mais sensível ao agir de Deus, e fiquei mais atento ao que Deus queria falar comigo. E eu posso dizer hoje, e eu fiz um exercício outro dia, e eu posso dizer, garantir para os irmãos, que a época em que eu mais cresci espiritualmente foi nessa época, nessa situação, que aparentemente é uma situação difícil. Mas muitos crentes se aproveitam de situações difíceis para fugir do processo de amadurecimento. Não estou dizendo que é fácil seguir a Cristo. Não estou dizendo que o amadurecimento acontece naturalmente e agradavelmente para todo mundo. Deus usa um caminho para um caminho para outro. Mas nós devemos aprender com as situações que Deus coloca na nossa vida. Por isso que Paulo diz, vivam contentes em toda e qualquer situação. Porque Deus está agindo na sua vida. Bom, quais são os processos então do amadurecimento do crente? Em primeiro lugar, esse processo é a vontade de Deus. Mas nós devemos desejar a palavra de Deus. Nós devemos nos submeter à liderança. Nós devemos contar com a ajuda dos irmãos. Ferro afia o ferro, está lá em Provérbios. E nós devemos estar atentos às situações que Deus coloca nas nossas vidas. Porque tudo isso vai ser usado para o amadurecimento do crente. Para o meu e para o seu amadurecimento. Bom, voltando lá para a parábola de Jesus, diz então que o grão germina na terra, produz primeiro talo, depois a espiga, e por último, a espiga cheia de grãos cheios. Esse é o fruto final. Qual é o fruto final do amadurecimento do crente? Talvez alguns pensem assim, ministrar. O dia que eu estiver cantando lá igual o Fernandinho, uau, aí eu cheguei no auge do meu amadurecimento. Não, o dia que eu for líder de um ministério, da diaconia, aí eu seria um crente maduro. Não, o dia que eu tiver uma igreja com 200 mil pessoas, aí eu serei um crente maduro. E a gente coloca, muita gente acha, que o amadurecimento do crente tem a ver com o sucesso humano na sua caminhada religiosa. Isso não tem nada a ver. Se fosse assim, Jesus seria um fracassado, seria um imaturo, porque a igreja dele tinha 12 crentes. E um era ladrão ainda, roubava o dízimo e ainda foi embora. E ainda acusou o líder na polícia. Não tem nada a ver com isso. O amadurecimento do crente, o fruto do crente, o fruto da maturidade, está lá em 2 Coríntios 5:7.
Vamos lá, vamos abrir. Não só nesse texto, mas esse é um texto legal. E tem outros textos tantos. 2 Coríntios 5, 7. Talvez esse seja o mais curto, por isso que eu escolhi. E vocês vão entender por que esse texto nos garante o fruto do crente maduro. Vamos lá? Porque vivemos por e não pelo que. Pronto, é isso. Esse é o fruto maduro. O fruto maduro é o crente que vive pela fé. Já escutaram? Pois o justo viverá pela fé. Está escrito aonde? Em Abacuque. Está escrito em Romanos. Certo? Qual é o fruto do crente? Fé. Só isso, pastor? Mais ou menos. Da fé surgem aos desdobramentos. Mas fé é o fruto que você deve buscar. Fé é o fruto que o irmão, que o crente deve ter. E não viver pelo que vemos. Na minha situação, ai meu carro, perdi tanto dinheiro e tal, estou abalado. Não, eu não vou agir pelo que eu vejo, eu vou agir pelo que eu creio. Esse é o crente maduro. Daqui a pouco a gente vai chegar em algumas situações. Vamos usar essa parábola para nos ajudar. Lucas capítulo 6. 6:46. 6:46. Decora aí, Lucas 6:46. Acharam Lucas 6:46? Uma parábola bastante conhecida. Para a gente fazer o fechamento aqui da nossa ideia da maturidade cristã. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, aquele que tem fé. Olha, eu vou comparar você, Jesus está falando assim, eu vou comparar para vocês alguém que tem fé em mim. Por que eu estou substituindo por fé? Porque quem tem fé em Cristo, ouve o que Jesus fala, ouve o que a palavra fala e põe em prática. O crente maduro é aquele que tem fé e que vive pela fé. Jesus vai dar um exemplo para a gente. Jesus, quem é um crente maduro e tem fé, o que ele faz? 48. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Então quem escuta Jesus porque acredita nele, toma decisões melhores? É isso aí. Então quer dizer que o crente maduro é aquele que crê em Jesus e obedece a Jesus? E isso é seguro para a vida dele? Joinha, acertou. É isso aí. Então o crente maduro é o que faz as coisas certas? Sim, mas por que ele faz as coisas certas? Porque crê. Porque crê de verdade. Versículo 49. Mas, vamos inverter a coisa. Aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, é aquele cara que fala, eu creio em Jesus. Aí fala assim, mas a palavra fala para você não mentir. Não, eu vou mentir. É aquele que diz, a palavra de Deus diz que você não deve se separar do seu cônjuge. Não, quero ser feliz. Eu creio em Jesus, mas eu vou me separar. Fica de olho aí, Rodrigo. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Infelizmente, irmãos, a gente descobre quando o cara é imaturo, sabe quando? Quando a enchente bate na casa do cara.
Jesus fala de frutos. Pode um espinheiro dar uma romã? Lembra desse texto? A mesma coisa. Jesus repetiu várias vezes as mesmas coisas, usando outras palavras, outras direções. A ideia é aqui, ó. A casa do insensato, a casa do imaturo, vai embora. E aí a gente descobre que o cara é imaturo. E esse é um sinal de maturidade. Nosso pastor falava isso, e muita gente fala isso, até no mundo se fala isso. Nós conhecemos as pessoas não pelas ações, mas pelas reações. O cara é crente, fiel, maduro, ele dá o dízimo todo mês. Ele ganha 10 mil reais, ele dá o dízimo todo mês. Aí ele perdeu o emprego, agora ele só ganha 2 mil. Aí ele para de dar o dízimo. Entendeu? A situação apertou, a torrente bateu, aí você descobre se o cara é maduro ou não. Não é maduro na fé, abandonou o dízimo. Ei, tá nada. Ah, tô com cheque especial, então não vou dar o dízimo. Pô, peraí, Deus não falou, se você tiver no cheque especial não precisa ofertar nada na minha casa. Se está no cheque especial, se vire para resolver suas dívidas. Gaste menos, trabalhe, busque. Eu sei que é difícil, irmãos, eu já passei por isso várias vezes, inclusive, muitas vezes, muitas. Mas como a gente sabe se o cara está firmado na rocha? Porque ele continua obedecendo a Deus. Conflitos no casamento tem? Aos montes. Mas o que os crentes imaturos fazem? Pica a mula. Vai ser feliz. Não obedece a Deus. Eu sei que é tudo muito bonito, né? Quando a gente vai entrar numa cirurgia, quando você vai ver a sua esposa lá sendo submetida a uma cirurgia, no que você crê? Ah, vai morrer. Ou não, Deus, sustenta minha esposa, sustenta a minha vida, e mesmo que aconteça, eu ainda vou continuar amando o Senhor. Existem tragédias muito pequenas, né? Um pisão no pé, uma unha encravada, uma dor nas costas. Irmãos, uma dor nas costas que eu tava bom para não vir hoje, entendeu? Pior que eu não travo as costas, mas eu travei as costas ontem, que tava bom de eu não tocar hoje. Ligar para Fernando, se vira aí que hoje eu não vou. Existem tragédias pequenas, existem tragédias grandes. Conheço uma professora da PAI que me procurou há um mês atrás, dizendo: meu marido descobriu um câncer no rosto, aqui está perto do cérebro, está uma situação bem delicada. Depois da cirurgia ele vai precisar fazer fisioterapia e tudo mais, já quero conversar com você. Ela descobriu o câncer no começo do ano, ela estava grávida do segundo filho. Ela passou a gravidez toda chorando nos corredores da escola. E ela disse: sabe quando eu chorava lá? Era por causa do meu marido, não era por causa da gravidez. Que dureza, hein? O neném nasceu. Com 2 meses de vida, o homem foi para a cirurgia. Na Santa Casa. Dia 1º de outubro foi a cirurgia dele. Eu sei porque eu estava lá com a Thaís, fazendo os exames lá, para saber quando que a gente ia fazer o parto. E eu encontrei ela na recepção da UTI. E eu falei: você está aqui, deu certo a cirurgia? Deu. O médico falou que foi tudo bem, estamos esperando acordar da anestesia. Dia 1º de outubro. Joel nasceu dia 8. No dia 9, eu estava descendo o saguão para vir aqui para casa tomar um banho. Minha sogra, meu sogro e tal. E eu vi ela lá, abatida. Sabe o que ela estava esperando? O marido acordar da cirurgia ainda. 8 dias em coma, entubado, prestes a fazer uma traqueostomia. Ontem, sabe o que aconteceu? O homem morreu. Com uma filhinha de 2 meses. Meu, que situação. Se essa moça não estiver na rocha, a torrente bateu na casa dela. E a torrente dela foi muito grande. É impossível suportar isso? Não é impossível. Não é impossível. Porque nós temos um Deus que veio aqui para a terra e sofreu muito mais do que a gente pode imaginar, para que a gente pudesse suportar essas coisas, para que a gente pudesse ter a garantia que, por pior que seja a tragédia na nossa vida, eu ainda posso confiar no meu Deus. E quantas histórias de pessoas que perderam seus entes queridos,
que perderam seus filhos e que não deixaram de ser crente, e que não deixaram de abençoar as vidas ao redor, que não deixaram de servir nos ministérios. Mas quantos outros crentes que, porque tiveram uma dor de barriga, terminaram um casamento, abandonaram o ministério, abandonaram Jesus? Você quer ser uma espiga cheia de grãos cheios? Você precisa andar com fé. Você precisa ser fiel a Deus e obediente aos mandamentos de Jesus, porque você ama Ele acima de todas as coisas. Essa é a marca da maturidade cristã. Não há outra, não há outro caminho. E nas Escrituras nós temos exemplos de maturidade. Nós temos Daniel, que não se importou ser jogado na cova de leão. Nós temos Sadraque, Mesaque e Abdenego, que outro dia o pastor Ricardo falou, que disseram aquela frase maravilhosa: ei, eu não vou me dobrar nesse negócio aí. Ah, então eu vou te jogar na fogueira. Oh, meu Deus pode me salvar. E se não salvar, que eu morra. Estou nem aí. Esses caras eram maduros na fé? Muito maduros. Muito maduros. Jeremias, outro dia preguei aqui, 40 anos levando cacetada dos outros, mas o cara tinha fé para continuar pregando a verdade. Estevão, era maduro na fé? Foi lá, enfrentou os caras, descreveu a história do povo de Israel e falou: vocês são os picaretas, vocês mataram o autor da vida, apedreja esse cara. E o cara está lá: pai, perdoa esses caras que não sabem o que estão fazendo. Era maduro? Talvez nos nossos dias iam considerar ele que não. Esse cara morreu, era maduro nada. Se ele fosse maduro, ele tinha casa, carro, avião, um templo, uma igreja lotada. Maturidade na hora da torrente, irmão. É aí que se mede a maturidade. E Paulo, quando foi preso, tinha maturidade? Escrevi a carta lá: alegre-se no Senhor, eu estou preso aqui, mas as algemas não vão impedir o caminhar do Evangelho. Sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Na hora da prisão, está lá acorrentado e cantando louvores a Deus. Isso é sinal de maturidade. Hebreus 11, maravilhoso, lê em casa. Tem o hall da fama, o hall da fé, né? Os heróis da fé, isso, os heróis da fé. A gente poderia falar que esses caras eram os caras mais maduros. São os exemplos que nós temos. Não siga o exemplo de um cantor gospel, de um pastor de sucesso. Siga os exemplos desses caras, que tinham fé para ser cerrado ao meio, para ser crucificado de ponta cabeça, para não negar a Jesus, não importa a situação, para viver pela fé. Não só para morrer pela fé, mas para viver pela fé. Mas o maior exemplo de maturidade, sabe qual que é? Esse cara aqui, ó. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Escutaram? Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Sabe quem Pedro está falando? Jesus, nosso Salvador. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Sabe o que acontece hoje em dia? No casamento, o marido insulta a esposa e a esposa revida. A esposa insulta o marido e o marido revida. E saem no tapa. E são crente, vem aqui na igreja. Porque se estapearam semana passada lá, porque um insultou o outro. São crente maduro? Não são crente maduro. Dá para exigir alguma coisa desses caras? Não. São os talinhos ainda. Quer ser maduro? Age desse jeito aqui, ó. Lembra todo dia disso aqui. Quando a empresa de telefone te mandar uma guia a mais lá, ó, se entrega àquele que julga com justiça. Não briga com o cara lá, não. Quando alguém te fechar na rua, colocaram um farol aqui, lindo, né? Me senti em São Paulo agora, tem um monte de farol. Do lado da minha casa, lá em São Paulo não tinha um farol tão perto da minha casa assim. E eu fui atravessar o farol ontem. O farol de pedestre estava verde. Sabe o que o cara fez? Quase passou em cima de mim. Eu pensei, meu Deus, isso aqui vai matar a gente agora.
Sabe por quê? Porque essas pessoas não respeitam isso. Agora está mais perigoso do que antes. Eu xinguei o cara? Não, pensei, bom, Deus é que comanda a minha vida. Eu vou xingar o cara? Não vou nada. Jesus sofreu muito mais e não fez nada disso, por que eu vou fazer? Irmãos, é uma caminhada difícil. Esse treco aí de maturidade cristã. Eu espero que todos nós possamos alcançar a plena maturidade que Deus deseja para as nossas vidas. Eu espero que você deseje mais a palavra de Deus. Eu espero que você se submeta mais à liderança da igreja. Eu espero que você viva mais no seio da igreja, ajudando o seu irmão e sendo ajudado pelo seu irmão. E que você esteja cada vez mais sensível ao que Deus quer fazer na sua vida, através das circunstâncias e principalmente através das circunstâncias ruins que Deus levantar na sua vida. Vamos nos colocar de pé, nós vamos cantar mais uma canção que fala sobre isso e que você possa refletir e orar a respeito disso tudo. De repente tem alguma área da sua vida aí em que você está sendo negligente no seu crescimento, peça perdão a Deus, peça ajuda para Deus. Fala, Deus, me ajude, eu quero ser mais maduro, eu quero ser mais útil, eu quero ser uma espiga cheia, eu quero ser o milho mais bonito.